A gente vive numa era de excesso, né? O fluxo de informação é como tentar beber água de um hidrante. É uma ótima analogia. É constante, é avassalador. E, no fim, a gente mal consegue reter alguma coisa. A questão é, como transformar esse bombardeio todo em conhecimento de verdade? Em algo que se integre ao que a gente já sabe? E nos torna mais inteligentes no fim das contas? Exatamente. A nossa análise de hoje mergulha fundo numa possível resposta para isso. Um método criado por um dos sociólogos assim, mais prolíficos do século XX. E o nosso material de base é um artigo do Dr. Adilson Reichert. Isso. O título é Niklas Luhmann e o método Zettelkasten. A nossa missão aqui é desvendar não só o como o sistema funciona, mas o porquê ele é tão eficaz para organizar o pensamento. E para catalisar o aprendizado, que é o mais importante. Ok, então vamos começar pelo começo. O artigo já abre com um número que é difícil de processar. Niklas Luhmann publicou mais de 70 livros e 400 artigos. É algo que beira o sobre-humano, né? Totalmente. A primeira reação é pensar, bom, esse cara era um gênio, um ponto fora da curva. Mas o mais fascinante é que ele mesmo negava isso. Exatamente. E essa é a porta de entrada para a gente entender o método. Quando perguntavam da produtividade dele, ele não falava de talento, de disciplina espartana. Ele apontava para onde? Ele apontava para uma série de caixas de madeira no escritório e dizia: eu não penso sozinho. Eu penso com o meu Zettelkasten. Zettelkasten, que em alemão significa literalmente caixa de notas, certo? Isso. Mas como o artigo de Reichert deixa bem claro, chamar de caixa de notas é tipo como chamar um smartphone de calculadora com telefone. É uma simplificação que perde todo o ponto, então, porque para ele não era um depósito de informações, um arquivo morto. De forma alguma. Luhmann usava uma expressão muito mais poderosa, que é a alma de todo o sistema. Ele o descrevia como um parceiro de comunicação. Parceiro de comunicação. Isso. Em outros momentos, ele chamava de segunda memória ou até de um alter ego. Essa mudança de perspectiva é a virada de chave, então. Um arquivo é passivo. Você coloca algo lá e espera um dia precisar. Exato. Um parceiro de comunicação é ativo. Ele te surpreende, ele mostra conexões que você não viu. Ele participa do seu processo de pensamento. Olha, essa ideia é fascinante e um pouco estranha, né? Dialogar com uma caixa de fichas. Parece coisa de filme, eu sei. Como é que um monte de papel ganha vida a ponto de virar um parceiro? É aí que as regras do método devem entrar, imagino. É exatamente isso. Não é mágica, é um sistema. E o primeiro princípio é talvez o mais contraintuitivo: as notas atômicas. Atômicas. Sim, a regra é uma ideia e apenas uma ideia por nota. O nosso instinto, quando a gente lê um capítulo, é fazer um resumão geral, né? Sim, um blocão de texto. O Zettelkasten proíbe isso. Em vez de uma nota gigante sobre vieses cognitivos, o artigo sugere criar uma nota para o que é o efeito Dunning-Kruger, outra para viés de confirmação e por aí vai. Entendi. Em vez de criar um bloco de concreto, você fabrica peças de Lego, Perfeito. Peças pequenas e independentes. que podem ser recombinadas de infinitas maneiras. Isso resolve um problema que eu sempre tive. Minhas anotações viram um texto corrido de 5 páginas. Um mês depois, eu sei que tem uma ideia boa ali no meio, mas... Mas é impossível achar no mar de texto. Exato. Fragmentar parece ser a chave. E não só para reencontrar, mas para conectar. Uma ideia monolítica só se conecta com ela mesma, mas ideias atômicas podem formar centenas de novas moléculas de pensamento. Ok. Mas para isso funcionar, vem o segundo princípio que você mencionou. A regra de ouro: escrever com as próprias palavras. É a proibição total do copia e cola. O artigo enfatiza que o ato de traduzir a informação para sua linguagem é o que força o processamento profundo. É a diferença entre ter visto uma informação e ter aprendido de fato. Copiar e colar testa sua habilidade de selecionar texto. E reescrever testa o seu entendimento. Mas isso exige uma disciplina brutal, não?
A tentação de só transcrever uma frase perfeita de um autor deve ser enorme. É a maior barreira no começo. Dá mais trabalho, sem dúvida. Eu mesma, no início, odiava essa regra. Mas depois de uma semana praticando, eu percebi que me lembrava do conteúdo sem precisar consultar as notas. Foi quando a ficha caiu. Exato, o objetivo da nota não é ser um registro fiel da fonte. O objetivo é ser um registro do seu entendimento sobre a fonte. Tá, então temos notas pequenas e com as nossas palavras, mas elas ainda estão soltas. Como elas viram um parceiro e não só uma coleção de post-its? Aí entra o terceiro princípio, que é o coração do sistema. A ligação entre as notas. A regra é que nenhuma nota pode ficar órfã. Nenhuma. Nenhuma. Cada nova nota permanente que você cria deve ser conectada a pelo menos uma outra que já existe no sistema. Você cria um link explícito, então? Isso. A nota sobre viés de confirmação, por exemplo, pode se conectar a uma outra sobre bolhas ideológicas em redes sociais e a uma terceira sobre técnicas de checagem de fatos. Você começa a tecer uma rede. É como criar uma Wikipédia pessoal. Exatamente. Cada verbete se conecta a dezenas de outros e, navegando por esses links, você descobre caminhos e associações que não eram óbvios antes. A analogia da Wikipédia pessoal é perfeita. E claro, para isso funcionar, o artigo menciona os dois elementos estruturais. Que seriam? Cada nota precisa de uma identificação única, tipo endereço, sabe? Como o 5712, que pode ter continuações como o 5712A. Para permitir que as ideias se ramifiquem. Isso. E um índice de palavra-chave para servir como porta de entrada para a sua rede. Senão, seria um mapa sem nome de cidades. Mas essa ideia de conectar cada nota nova a uma já existente, isso não parece um pouco forçado às vezes? É uma dúvida excelente e super comum. E se eu estiver aprendendo sobre um tópico completamente novo, do zero? Com que eu conecto a primeira nota? Bom, a resposta de Luhmann seria: se você não consegue conectar uma nova ideia a absolutamente nada que você já saiba, você realmente entendeu essa nova ideia. Faz sentido. O conhecimento não existe no vácuo, né? Mesmo um conceito novo em física quântica se conecta a princípios mais básicos de física que você já conhece. A busca pela conexão te força a perguntar. Do que isso me lembra? Ou onde eu já vi um padrão parecido? Exatamente. Essa busca é o processo de aprendizado. No começo, as conexões podem ser mais tênues, mas com o tempo a rede fica tão densa que achar pontos de ancoragem fica cada vez mais fácil. A dificuldade é, na verdade, parte do método. O que me leva a outra questão. A gente entende as regras, mas por que isso funciona tão bem em um nível biológico? Qual é a ciência por trás disso? O artigo conecta isso de forma brilhante com a neurociência. Primeiro, o ato de reescrever força o que chamam de processamento semântico profundo. Processamento profundo. Isso, para parafrasear, você precisa entender o significado, a semântica, e não só a estrutura superficial. E as pesquisas mostram que é esse tipo de processamento que move a informação para a memória de longo prazo. É o conceito de dificuldade desejável, né? O esforço extra na hora de codificar a informação. Isso, gera uma lembrança muito mais duradoura. Isso explica porque eu nunca me lembro de nada que eu só grifei com marca-texto. É um processamento superficial. Eu reconheço a frase depois, mas não consigo evocá-la. Exato. O ato de criar a nota no Zettelcaching, então, já é o próprio ato de estudar. E qual o segundo ponto? O segundo ponto neurocientífico é ainda mais direto. O ato de criar links entre as notas espelha e reforça a formação de conexões sinápticas no cérebro. Uau! Cada link que você desenha no seu sistema externo fortalece a associação mental correspondente. Você está literalmente construindo um andaime externo para sua rede neural interna. E isso cria múltiplos caminhos de recuperação da informação. Exatamente. Se você esquece um caminho para chegar na ideia A, talvez se lembre da conexão com a ideia B, que te leva até lá. E imagino que isso também libere um espaço mental enorme. O artigo menciona a redução da carga cognitiva. Eu sinto isso o tempo todo. Minha cabeça parece um navegador com 50 abas abertas. Tentando lembrar de tudo ao mesmo tempo. Sim, uma citação, uma conexão que eu fiz ontem, uma tarefa. E aí que o sistema se torna um verdadeiro segundo cérebro.
Ao terceirizar a tarefa de lembrar para um sistema confiável, sua mente fica livre para fazer o que ela faz de melhor. Pensar, criar, analisar. E não só armazenar. Isso. Você não gasta mais energia mental tentando segurar todas as bolas no ar. O sistema segura as bolas para você. Isso me lembra uma citação fantástica do físico Richard Feynman, que o artigo traz. Anotações não são um registro do meu processo de pensamento. Elas são o meu processo de pensamento. Essa frase é perfeita, resume tudo. A gente não está documentando o pensamento que já aconteceu. O sistema é o ambiente onde o pensamento acontece. Perfeito. E isso nos leva à pergunta mais prática de todas. Ok, como alguém pode começar? Como se traduz essa teoria toda num fluxo de trabalho diário? Exato. Isso soa como um processo bem definido. Fico imaginando o dia a dia disso. Não dá para simplesmente sentar e escrever uma nota permanente do nada, né? Não, de jeito nenhum. O artigo descreve um fluxo de 4 tipos de notas. Primeiro, as notas fugazes. Os guardanapos, o bloco de notas do celular. Isso. Ideias rápidas, insights de uma conversa. A função delas é só capturar a ideia antes que ela desapareça. Elas são temporárias. O input inicial, a matéria-prima bruta. Exato. Depois vem as notas de literatura. Quando você está lendo um livro ou artigo, você faz anotações sobre o conteúdo. Mas... já pensando no Zettelkasten. Isso. De forma breve, com suas palavras, anotando a fonte. Essas notas também são temporárias. Vivem no contexto daquela fonte. E então, vem a mágica da transformação. É a passo seguinte. Diariamente ou com alguma frequência, você revisa suas notas fugazes e de literatura e se pergunta: tem algo aqui que vale a pena guardar para sempre? Algo que se conecta com meus interesses. Se a resposta for sim, você transforma essa ideia em uma nota permanente. É aqui que você aplica todas as regras. Uma ideia por nota, escrita com suas palavras e, o mais importante, Você a integra à sua rede, conectando-a a outras notas. exatamente, essa é a nota que vai viver para sempre no seu sistema. E o quarto tipo? O quarto é a nota de referência, que é basicamente a parte administrativa. É o seu índice de palavra-chave, qualquer nota que explique como o seu sistema está organizado. Vamos tentar um exemplo prático? Digamos que alguém esteja lendo este próprio artigo do Dr. Reichert. A pessoa faz uma nota de literatura, Luhmann via seu sistema não como arquivo, mas como parceiro de comunicação. Talvez com o título Sistemas de Conhecimento como Parceiros de Diálogo. E no corpo da nota? Ela explicaria com as palavras dela o que essa ideia significa. Então viria a pergunta-chave: com o que isso se conecta? Ela poderia conectar uma nota anterior sobre criatividade. Com um link dizendo ver como a interação com sistemas externos pode gerar novas ideias. Perfeito. Ou poderia conectar uma nota sobre inteligência artificial com o link comparar com a ideia de dialogar com modelos de linguagem. A ideia saiu do contexto do artigo e agora vive na rede de conhecimento dela. E o artigo aponta para aplicações que vão além do trabalho acadêmico. Menciona desenvolvimento pessoal, consolidar insights de terapia. E até para superar a síndrome da página em branco. Isso atinge muita gente. A ideia de ter um banco de ideias já conectadas parece um antídoto poderoso para o pavor de encarar uma tela vazia. Sem dúvida. Começar a escrever um artigo não é mais criar do zero. É mais como montar um quebra-cabeça com peças que você mesmo já criou, poliu e conectou. A estrutura do texto emerge das conexões que você já fez. Fazendo uma síntese de tudo, então. O Zettelkasten é muito mais que uma técnica de organização. É um sistema para cultivar um segundo cérebro. Um parceiro intelectual que cresce e evolui junto com você. E que tem o poder de transformar o acúmulo passivo de informação em sabedoria ativa, aplicável. Exatamente. E isso nos traz a citação final de Luhmann no artigo, que é de uma simplicidade genial. Ele costumava dizer: eu só faço o que é fácil. À primeira vista soa como preguiça. Totalmente. Mas o que ele queria dizer é que ele dedicou o esforço inicial
para construir um sistema tão robusto que o trabalho complexo de escrever e conectar ideias se tornava a parte fácil. A parte fluida do processo. Sim, a dificuldade era absorvida pelo sistema, não pela mente dele a cada novo projeto. O sistema faz o trabalho pesado para que ele possa se concentrar no trabalho inteligente. Precisamente. E isso me deixa com um pensamento final para a nossa reflexão. O artigo foca muito em como organizar o conhecimento que vem de fontes externas, certo? Livros, artigos. Sim, e o que a gente consome. Mas se o sistema é de fato um parceiro de comunicação, que tipo de ideias originais poderiam surgir não da leitura de algo novo, mas de um diálogo com o seu próprio sistema? De olhar para dentro da rede. Exato. Ao explorar as conexões inesperadas que você mesmo criou ao longo de meses ou anos, que novas perguntas, hipóteses, insights poderiam emergir de dentro da sua própria rede de pensamentos, sem nenhum input externo? É uma ótima pergunta. O que o seu segundo cérebro te diria se você simplesmente parasse para ouvi-lo?